Agora sim. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todas e todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui, mais uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Então, vamos lá para o módulo 2, segunda aula, tá? Módulo 2 aqui de periféricos e sistemas operacionais. Já tivemos a primeira aula de mouse, de teclado de mouse, né? E agora sim, vamos para os sistemas operacionais. Lembrando que quando nós tivermos um encontro um pouco mais prático, né, eu tentarei explicar algumas coisas que eu não tenho como explicar aqui. Eu teria que reiniciar o computador para mostrar BIOS, né, e tudo mais. Mas eu vou tentar simular aqui algumas coisas, tá? Vamos lá. Primeiro vamos para definições básicas. Então, o sistema operacionais é um sistema, né? Então, um sistema é um conjunto de partes diferentes que, quando unidas, se tornam uma coisa mais complexa com função específica. Lembra que eu já falei isso para vocês nas primeiras aulas lá do módulo 1. E especificamente sistemas operacionais que têm a função de operacionalizar algumas etapas. Tá? Então é um conjunto de programas especificamente, né, que individualmente têm funções simples, no entanto, quando eles estão juntos, se tornam um pacote mais robusto, né? E esse pacote robusto é capaz de operacionalizar o sistema operacional do computador, né? Então, conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivos de entrada e saída, como é o caso da BIOS, de dados e máquinas e seus periféricos. Então, tudo que entra e sai, que é armazenado, que é processado, de certa forma, tem ligação com o sistema operacional. Ele que especificamente o processador, não, o processador ele pode processar sozinho, mas ele vai determinar se vai ser processado ou não, o que será processado. Ele que leva a informação e que busca de volta lá que nós vimos lá do código binário, né, do byte completo, dos dispositivos de entrada e saída lá que nós utilizamos os códigos, tá? Então, o sistema operacional cria uma plataforma comum em todos os programas utilizados. Então, por exemplo, o DOS, o MS-DOS, que significa Microsoft Disk Operating System, então, o sistema de operação de disco da Microsoft. Disco entende assim o HD, onde ficam armazenadas as informações, tá? O Unix, que foi o segundo, o primeiro, na verdade, esse aqui, o DOS, era uma plataforma de compilação, ou seja, que você escrevia alguma coisa e tinha uma resposta. Primeiro, teve características básicas com 32 bits de velocidade por segundo, que teve características de fato de um sistema operacional, foi o Unix, né? E depois de muitos anos surgiu o Linux, que não tem nada a ver com o Unix, é só uma questão de ordem aqui. Temos o macOS, que é o dispositivo da Macintosh, que é o, da Apple, né? Os OS também, né? Que também faz parte da Mac. E o Windows Network, que nós conhecemos como o Windows tradicional da Microsoft, que também é dono do MS-DOS, tá? Vamos lá. Então, como é que funciona? Se você lembrar lá da nossa placa-mãe, né? Então, o sistema operacional, ele interage literalmente, né, com todos os dispositivos de entrada e saída, né, as memórias, tanto o RAM como o ROM, a CPU, que é o computador, e dispositivos de armazenamento. Então, todos eles são gerenciados com o sistema operacional. E eu falei anteriormente, né, nas primeiras aulas, que para que o computador funcione, eu preciso de dois sistemas operacionais. Um da sua placa-mãe, que nós chamamos de BIOS, que é o Basic Input Output System, então sistema de entrada, sistema básico de entrada e saída, dispositivos de entrada e saída, dispositivos, por exemplo, periféricos, né? E, enfim, e também a saída do monitor, enfim, todas as formas, o que nós já vimos nas primeiras aulas, tá? Então, são dois sistemas operacionais, um para a placa-mãe, para comandar os dispositivos de entrada e saída, e um para ter interface conosco, perdão, conosco, os usuários, tá? Então, a ideia inicial era que o sistema era super travado, sabe? O sistema operacional ele era uma coisa meio para semideuses. A galera não conseguia entender, interpretar as informações, então eles criaram um modelo, o Jobs, juntamente com o Bill Gates, criaram um modelo de hierarquização, que vamos falar já já, que transformou a linguagem mais humanizada, se é que você me entende, mais acessível para as pessoas leigas como nós, né? Não temos um estudo avançado em
computação, né, e tudo mais. Então, é tornar uma coisa mais amigável, um formato mais amigável para as pessoas conseguirem acessar essas informações. Então, eles têm vários tipos, em função de algumas coisas. Se ele é pago ou gratuito, né? Se ele é um sharework, um firework, um framework, um freework, então se ele você vai ter que pagar por ele, por conta da licença, que não vai vir o caso aqui, tá? Não é o caso. Meu cachorro está querendo participar da aula, então peço desculpas. Quanto a seu grau de complexidade, existem esses quatro tipos. Esse tempo aqui é aqui dentro, tá? Desculpa aqui. Então, tem o monotarefa, que realiza apenas uma tarefa por vez. O Unix fazia isso, o DOS fazia isso. Então, normalmente, os compiladores, você faz um código e dá um enter e ele executa só aquela função. Tá? Nós vamos ver no final do curso, se der tempo, nós passaremos para os compiladores. Os multitarefas, que realizam várias ao mesmo tempo. Então, a partir das primeiras versões do macOS e do Windows, né, lá meados de 80, 82, por aí, 83, não era nem comercializável ainda. Então, já tinham alguns que faziam várias funções, né, ao mesmo tempo. Então, ligar o computador, acessar a placa-mãe, acessar o processador, acessar memórias, abrir a câmera para que você conseguisse compilar alguma coisa. Então, várias funções ao mesmo tempo, tá? Os monousuários, que permitem apenas um usuário por vez, isso ainda existe, em especial em CPUs, né, em computadores que têm grandes controle de informações, servidores, mainframes, né, grandes computadores, então normalmente é comum você ter só um usuário e ele dominar todas as informações. E o mais comum que nós usamos hoje são os multi-usuários, né? Vários usuários ao mesmo tempo podem usar o computador. Beleza. Quanto à interface, quanto ao tipo de acesso que nós temos ao computador, existem outros formatos, como o GUI, por exemplo, que é o sistema gráfico do usuário, né? Ele cria um sistema gráfico que facilita a interpretação dos dados. O exemplo aqui do Ubuntu, né? Ou Ubuntu, como queiram, que é o do Linux. Você que nunca viu, né? Eu vou trazer esse software para vocês também, é gratuito. Você pode instalar no seu computador. E tem o último assunto que eu vou trazer aqui na aula vai ser sobre ele e vamos conversar um pouco, tá? Então, o usuário se comunica no sistema operacional através de interface, que pode ser gráfica. Então, você pode usar tanto a interface gráfica como interface que não é gráfica. Ou seja, o computador ele pode rodar sem monitor. O monitor não é fundamental para que ele funcione, né? Então, tem alguns computadores que não têm interface gráfica, porque eles ficam lá. Se você quiser ver alguma coisa, você pluga um monitor e você visualiza. Mas aí, para facilitar que nós, seres humanos comuns, consigamos entender essas informações, foi criada essa interface gráfica do usuário, beleza? Então, você consegue ver menus, ver ícones, ver os ícones que aparecem na tela, na sua área de trabalho, janelas que abrem e tal. Então, é uma interface que é muito amigável para o usuário. Você tem muitas informações. As interfaces de texto, né, também composta por menus, ícones e janelas, mas não são capazes de reproduzir figuras. Então, eles têm, no máximo, 16 bits então, de imagem, né? Então, no máximo, cores, umas letrinhas diferentes, as caixinhas, mas são bem rústicas, como é o caso da placa do sistema operacional da placa-mãe, que é o setup ou BIOS, né? Nós chamamos de setup, que é aquela página principal, né? Você quer acessar o setup, né? O iniciador, mas o nome certo é BIOS, tá? Que é como eu falei para vocês, Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída, tá? É esse programinha aqui que faz com que a sua placa-mãe funcione, tá? E ela tem mais ou menos esse formato, que obviamente que tem, hoje em dia tá um pouco mais moderno, né? Tem vários modelos. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu teria que ser uma aula prática, né? Eu teria que reiniciar meu computador, apertar Delete, o ESC, até abrir isso aí e eu começar a mostrar para vocês aí dentro dele, né? Então, infelizmente, eu não tenho como fazer isso. Se eu tivesse um outro computador conectado a esse, ia um pouco mais complexo. Ou então, gerar uma máquina virtual. Poderia fazer isso com uma máquina virtual desse mesmo computador, mas ele não aguenta. O processador não aguenta ligar o Meet, né, e gerar uma máquina virtual e fazer com que ela funcione ao mesmo tempo, infelizmente. Tá? O mais comum, né, que foi muito útil, que é uma interface
de usuário, simples, porém com códigos de linhas. Funciona basicamente para a digitação de um código em função de um comando. Acho que já mostrei para vocês, esse aqui é o formato simples do System32, que é o coração ou kernel do Windows. Nós chamamos de CMD, ou Prompt de Comando, tá? Que é esse aqui, de fato, é o MS-DOS, que é o Microsoft Disk Operating System, então, que eu falei anteriormente. Então, Sistema de Operação de Discos da Microsoft. E ele funciona para rodar várias, para startar, para dar início a vários, é como se fosse uma enzima, tá? Que dá início a vários processos aqui dentro do Windows. Sim, até hoje, nas versões mais modernas do Windows, o MS-DOS ainda é utilizado, só que você não vê, eu não vejo. Eu preciso que tenha um atalho específico, que eu vou usar mais tarde com vocês, para que ele funcione, para que você veja ele funcionando. Mas na verdade ele sempre existiu. Ele é o coração. Então, quando você entender, ver isso aqui, essa pasta System32 é o coração, tá? É o que nós chamamos de kernel. É o código-fonte padrão do Windows. Ele roda dentro do MS-DOS, tá? Bem, e essa junção, né, que nós temos de processadores mais os sistemas operacionais, nós chamamos de plataformas, né? Então, quando você consegue juntar o sistema operacional mais um hardware, então essa plataforma aqui, ela te dá muitas possibilidades, em especial em um computador. O mais comum tem marcas, né? Tem, enfim, não quero levantar a bandeira de marcas, mas já que vou marcar um pouco aqui com a Microsoft, né? O que permite mais utilização, existem outros, obviamente, mas que tem o melhor desempenho juntamente com os Intel, né? Independente da sua geração, tem uma afinidade maior pela Microsoft, até porque são empresas irmãs, primas, na verdade, né? Elas sempre estão juntas. Então, esses softwares que são criados no Windows, eles facilitam, os programas eles facilitam o desempenho da plataforma. Então, eles são feitos para que os componentes existentes dentro da plataforma no hardware sejam mais facilmente utilizados, tá? Então, ou seja, eu tenho programas que facilitam por exemplo, que o sistema operacional ele ativa melhor os hardwares da placa-mãe. Então, ele funciona com mais facilidade, né? Da outra forma, também tem plataformas que são específicas, operacionais. Por exemplo, a Microsoft, né? Ela é dona do pacote Microsoft Office, que nós vamos ver em breve agora, que é o Word, Excel, PowerPoint, Access, o Publisher. Existem várias ferramentas que estão implícitas lá. Hoje em dia são 19 aplicativos que estão dentro de um único pacote, por isso que ele é tão caro. E eu vou tentar ver alternativas viáveis para vocês economicamente, inclusive softwares gratuitos, né? Se quem quiser trabalhar com essas plataformas, eu vou trazer para vocês também. Inclusive o sistema operacional, que é o Linux, tá? Bem, tá, mas facilitando aqui a coisa, para que serve, né? Qual a principal função do sistema operacional? Então, ele tem função de gerenciamento de memória, então, tudo que você armazena no computador, ele tem autonomia e ele ativa as memórias voláteis, no caso, as memórias RAMs, né? Do Random Access Memory, então, memória de acesso randômico, aleatório, que são aqueles que nós vimos na segunda aula, se eu não me engano, lá do módulo 1. Então, o sistema operacional ele pode acionar acorda aí, né, memória, e vamos trabalhar. Ele pode acionar essas memórias a qualquer momento. Então, também o sistema de armazenamento de arquivos, né? Memória é uma coisa, armazenamento é outra coisa, né? E isso aqui mais voltado para a parte de HD, então memória física, né? Que eu uso no espaço dentro do computador. Gestão e configuração de dispositivos, sejam periféricos, né? Ou à distância. Eu posso fazer eu posso programar ele pelo sistema operacional, tá? Então, mouse, pendrives, tudo eu posso fazer, por exemplo, eu posso ter uma porta no meu computador e nenhuma funciona em porta da USB. Isso é muito comum em LAN house, que você tem muitas pessoas, multi-usuários, né? Várias pessoas que usam ao mesmo tempo, né? A mesma rede, né? A LAN. E aí você pode brindar que nenhum computador funcione a saída de som, de áudio, por exemplo, ou as portas USB. Então, se você quer mandar um arquivo para imprimir, você tem que mandar via e-mail, a pessoa lá imprime para você e volta. Então, é típico aqui que você pode iniciar esses dispositivos. Suporte a outros tipos de programas, isso é muito importante, porque imagina que eu tenho um computador que dá um Windows
e eu recebo um programa da Microsoft, da iOS, que é da Apple, ou do Linux. Então, a compatibilidade é dada muito por essa questão de suporte aos outros programas, outros tipos de programas, tá? E também tem os outros programas que não são operacionais, os aplicativos. Então, ela tem a função de gerar codecs, de facilitar essa comunicação entre o hardware e os outros programas. O sistema operacional faz isso, tá? Tem uma interface amigável com o usuário, ou seja, facilita a vida dele, hierarquiza funções. Vou falar sobre isso já já também, que foi o grande boom do sistema operacional, que nos fez, de certa forma, utilizá-lo com mais frequência, até depender dele um pouco, né? Vamos falar sobre isso também já já. Então, você pode também programar tarefas. Quando eu falo em tarefas, não são tarefas do seu dia a dia, tarefas dentro do computador. Inclusive, eu vou ensinar umas dicas para vocês no final, né? Controle de rede, que tipo de ambiente você usa virtualmente, né? Se é uma rede privada, se é uma rede por cabo Ethernet, se é uma rede Wi-Fi. Então, ele também faz esse sistema de gerenciamento. E também faz a segurança do sistema contra pragas, né? Pestes, pragas, entenda como worms, vermes, né? Vírus. Então, ela consegue, de alguma forma, ter um firework, né? É um muro, um firewall e um firework, tem um firewall que é um trabalho de fogo, né? E o firewall, que é um muro de fogo que permite que o seu computador fique mais protegido, né? Então, tem pessoas que têm um hábito, por exemplo, como eu, há uns anos atrás, de desativar o firewall, né? Então, assim, vou desativar esse muro de fogo aqui para meu computador ficar mais rápido, porque qualquer ameaça também pode, em compensação, pode passar. Eu vou ensinar alguns bizus aí para você se proteger também, tá? Então, controle de segurança do sistema, controle de rede, né? Eu posso dizer em que rede quero logar, né? E quero navegar. E monitoramento do desempenho. Tem como fazer isso também aqui no computador, que também vou mostrar ao final da aula, tá? Então, a maior sacada que eu vejo, assim, do que o pouco que eu estudei a minha vida nos sistemas operacionais, é essa estrutura, a estrutura hierárquica. Então, lembre-se de hierarquia, né? Então, eu tenho classes que tem uma das classes que é a predominante ou mais importante e a divisão dos menos importantes. Sem querer, você pode fazer isso no seu pendrive, no seu e-mail, você só a sua família, né, com as pessoas que você lida com mais frequência, são as pessoas mais importantes, enfim. E essa hierarquia, ela gerou umas estruturas padrão para a gente, né? Então, nós temos esses ambientes que nós trabalhamos como ambiente de trabalho, bibliotecas, grupos de trabalho, o famoso Drive C do Windows, que você tem, hoje nós temos a opção de trabalhar com pastas, né? Na verdade, desde do primeiro Windows, em 90 e, em 83, por aí, a primeira versão do Windows comercial foi de 85, né? Então, elas têm significados, né? Cada pastinha aqui tem significado e tem expressões. Veja, essa é uma pasta majoritária, que essa aqui é uma pasta secundária, tá? Então, eu tenho essas hierarquias foi que deram sentido à organização de dados. E quem teve essa sacada, quem foi o gênio que criou essa hierarquia, foi o famoso Bill Gates. Por isso que ele ganha tanta grana, né? E ele, de fato, fez uma coisa genial. Ele nos deu um suporte genial para nós entendermos e facilitarmos o nosso uso do computador diariamente. Nós começamos a fazer a máquina pensar por nós, né, e organizar a nossa vida. Todo mundo, ao final da disciplina, eu quero que tenha esse hábito de organizar sua vida, sua empresa, sua propriedade rural, né, seu cantinho, suas contas, tudo com o computador. Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. O que é a Microsoft Windows? É um sistema padrão, né, padrão de sistema operacional para computadores com processamento Intel. Então, inicialmente, ele foi quase que exclusivo da Intel, porque era uma venda casada. Eram empresas primas que precisavam subir no mercado. Então, iniciou-se com o ambiente operacional para o MS-DOS, e não era um sistema operacional completo. Por quê? Porque o MS-DOS só lia códigos, né? Como eu falei para vocês, ele interpretava linhas de códigos. Então, ficava muito restrito, e a interface era feia, não era amigável para o usuário, eu tinha que entender um monte de comandos de código para saber utilizar, como eu vou mostrar já já. Então, eles colocaram ele para rodar por trás. Agora é uma família completa de sistemas operacionais, então tem várias paradas, vários sistemas que possam rodar dentro do Windows, várias versões do Windows, em 32 e 64 bits, né? E agora até 128 bits nas versões mais modernas. Então, a tendência é que nós tenhamos, não, melhor, a tendência não, nós temos uma vasta
assim, um vasto gama de opções para escolher qual o sistema operacional que é melhor para o computador. Se você quiser só escolher o Windows, existem vários Windows que rodam melhor no seu computador. E minha função é te explicar como você vai escolher essa versão, tá? Uma interface gráfica colorida que facilita o acesso ao sistema operacional, ou seja, amigável, né? Amigability, ele chama, né? Então, é amigável, o usuário ele se sente mais satisfeito ao usar um software que ele consegue ver as coisas, resumidamente. Por isso que o nome dele é Windows. Vou mostrar também, Windows significa janela, né? Então, janelas, né, com essa no final. Então, porque tipo, você, quando abre a janela, você quer ver um horizonte, você quer uma coisa legal, então ele quer trazer esse ar para a gente, né, de Windows. Lembrando que eu não vejo nada no Windows, tá? Eu só quero dizer porque eu sei que eu trago ele, porque eu sei que é o software mais utilizado do Brasil, né, para sistema operacional, por isso que eu trago ele. Seria redundância da minha parte, ou ignorância não trazer ele para vocês, porque eu sei que todo mundo usa, de certa forma. Então, usuários podem usar comandos de interface do DOS. Então, eu posso, mesmo utilizando o Windows, usar as plataformas que rodam por trás lá no MS-DOS, né? Como eu vou mostrar já. E também tem suporte ao plug and play, ou seja, se eu plugar alguma coisa aqui, inicialmente ele já vai fazer um auto-run, né, e vai começar a rodar automaticamente. Antigamente, as pessoas juravam que auto-run era um vírus, mas não é. Auto-run significa auto-executável. Run é correr. E auto é ele mesmo fazer correr, entendeu? Isso que quer dizer? A si próprio. Então, quando você pega um pendrive e coloca, ele tem um auto-run, tem um programinha dentro dele que faz com que ele inicie sem eu precisar clicar nele para funcionar. Isso é plug and play. Então, você pluga e já começa a funcionar, tá? Então, tem essa característica que os outros sistemas operacionais não tinham, né? E aí veio com o advento da USB. Então, esse é o padrão do Windows. Isso aqui foi o Windows XP. Isso aqui foi um clássico. Ele surgiu em 98, ficou até 2005 por aí, várias versões, Black Edition, Professional, Ultimate, várias versões legais. E essa foto é real, tá? Isso aqui foi tirado na Escócia, até hoje é um ponto turístico lá e tal. Eles queriam dar essa ideia de que, ó, acordei e tal, abri a janela, recebi aquele ambiente agradável. E aí lá ele quer facilitar a tua vida. O sistema operacional serve para facilitar a tua vida, resolver os teus problemas, lembra? A função de um programa é resolver problemas. Que problemas? Organizar a bagunça que é dentro do computador. Não estou falando bagunça dos seus dados. A bagunça que é para fazer ele funcionar. O que é que roda lá por trás? Quem assistiu um dos vídeos lá que eu mandei, né, do funcionamento do computador na primeira aula, tem um vídeo que é super engraçado, né, que é tipo um um processador correndo para um lado e para o outro, fazer o negócio funcionar, é uma maior resenha. Assistam, você vai entender que o que você vê bonitinho na frente, por trás, é uma maior correria para fazer o computador funcionar, tá? Para iniciar todos os codecs, plugins, as, as dormências, né? Tirar os barramentos, fazer com que as memórias RAM fiquem mais ativas. Enfim, você não vê isso, mas por trás tem uma galera grande dentro do computador que funciona ao mesmo tempo. E aí significa isso, né? Microsoft, Windows, janela para o mundo, para o saber, para a facilidade do dia a dia, para usar a máquina, para pensar por você, entendeu? Tipo, você está aqui olhando a janela com todo outro trabalhando por você. É basicamente isso que eles queriam trazer para a gente, né? E aí, essa ideia do social, do agradável, do que todo mundo é capaz de fazer, né? Basicamente é isso. E aqui está um pouco da evolução, que eu estou parando até no Windows 8, mas já avançamos muito mais, eu vou trazer aqui, das idades. Então, a primeira versão comercial em 85, e tem ele se estendeu até 2000, né? E aqui está quando ele iniciou e quando ele findou. Eu acho que as maiores, tipo assim, as piores experiências foi o Millennium. Esse Windows aqui ficou péssimo, né? Ficou muito ruim. E depois de Millennium, veio, que é esse aqui, ó, esse finalzinho aqui, veio o XP, que foi a melhoria dele, que foi a melhor versão do Windows até hoje. Muita gente até usa. Várias empresas usam o XP, porque é super seguro. Né? Ele tem um banco de barramento super restrito, é muito legal ele. Depois eles lançaram o Vista e o 7, que não foi muito legal. Por quê? Porque eles estavam começando a pensar na plataforma mobile, de celulares, tablets. E eles começaram a fazer umas loucuras, sabe? Tipo, tirar o botão de iniciar, fazer que as pessoas começassem a ter o hábito do touch, né? Como nós vimos na aula passada, o touchpad, né?
entendeu? Do simular um teclado, agora tem a tela que também é touch, né? Do toque. E começaram a ter vários bugs, bug é um erro, né? E a galera não gostou muito, os usuários, inclusive não gostei, né? Eu também usei, não gostei, até que eles começaram a melhorar. Então, a Windows 8 já foi uma versão mais robusta. E agora nós temos versões mais recentes, que é o Windows 11, que não chegou no Brasil ainda. Quem tem é porque comprou fora. Essa versão que eu estou usando é o 10, a 10X, né? Uma versão profissional. Não estou dizendo que é profissional, é a versão profissional mais simples, tá? Existe a versão Professional, a Black Edition e a Ultimate. Normalmente todos eles têm uns que tem até mais. E a Professional é mais barata, é a mais em conta que tem, né? Mas você também vê a evolução das logos. E lembra que todos eles já têm uma relação com janelas. Ó, Microsoft, tá vendo aqui, ó, uma janela, depois janelinha, janelinha. E é uma janela feita por dados, né, composta por dados. A primeira versão, assim, que foi mais aceita e que começou a ser comercializada em grande escala foi a 95. Né? Essa versão foi super famosa, muita grana para o pessoal lá e eles reverteram em doações de licenças para vários governos, como o nosso, por exemplo. Nós rodamos com muitas licenças gratuitas. Eu não, eu sou professor, eu preciso pagar a minha, até porque eu uso muito. E eu sou contra a pirataria, né? Não sou a favor da pirataria. Eu prefiro que você compre um software, que você use um software freework, né, aberto, gratuito, do que você fique craqueando. Isso é ruim para você. Isso pode ser até, isso é um crime, você pode ser até hackeado pela Polícia Federal e ser preso. Você sabia disso, né? Mas você pode ser preso sim. Então, teve o Millennium, né, que foi um desastre, né, um software muito ruim, mas eles aprenderam com os erros, melhoraram gradativamente, né? E teve um erro também aqui, ó, que foi o Windows 8, foi assim que eles começaram a plataforma móvel, e eles tiveram que lançar o 8.1 para corrigir muitos bugs, erros, vários erros, né? Que em especial nessa plataforma do touch, né? Do móvel, né? Mobile, como queira, dos celulares e plataformas, né? Que não precisam de rede, de tabuleiro, né? De mesa, assim, tá profissional. Então, Kindles, como que chama, smartphones, né, os pads da vida, né? Inclusive os, eu estou vendo aqui, mas estou esquecendo o nome, né? O, enfim, que é um celularzão maior. Estou super cansado aqui, desculpa, hoje foi um dia super puxado para mim, mas eu não poderia deixar de ministrar essa aula. Estou tentando, meu Deus, estou quase levantando ali para pegar, tá bem aqui na minha frente. Tablet, lembrei, é um tablet. Né? Então, esse software, a versão 8, foi criado para eles e foi um desastre. Então, eles tiveram que corrigir e começaram a melhorar cada vez mais. Eu não tive acesso ao Windows 11, ainda não tive acesso. Estou com essa versão do 10X, profissional, muito boa, por sinal. E assim que chegar, é porque assim, como eu já tenho uma licença, eu posso entregar a minha licença e pagar uma diferença, fica super barato. Assim, barato não, fica em conta, porque eu uso muito, eu uso para trabalhar. Então vale a pena, né? Então, se você de fato não tem necessidade de usar, ou já tem uma licença antiga, você pode sempre usar a sua versão. O XP é uma ótima opção ainda, uma ótima opção, né, de você utilizar em computadores de forma gratuita. As versões mais caras, então o pessoal faz o seguinte, né? Vou ser sincero, todo mundo quer que a maioria dos meus alunos faça. Professor, como é que eu faço para a configuração do Windows? Junto com a galera grande e divide o pacote, é a sugestão que eu dou. Ou, não pelas hipóteses, não digo que foi eu que ensinei isso, procura um técnico e pede para ele criar no seu celular, né? No seu celular, no seu notebook, enfim, mas é uma pena nós temos que fazer isso, né? Que o governo deveria brigar para que nós tivéssemos um software mais barato, né? Por exemplo, tem outros países, na América Latina, do Sul especificamente, que uma licença do Windows é um quarto do valor, que é 25% do valor que se paga aqui no Brasil. A Argentina é um deles. Por quê? Porque tem um convênio com a Microsoft. E aí eles liberam para estudantes, para professores, versões gratuitas. Né? As pessoas comuns, né? O cidadão comum, ele paga 25% do valor, porque o governo ele dá um incentivo para a Microsoft. Então, a evolução gráfica, né, dos 32, dos 12, 16 e 32 bits, né, como nós temos agora. Então, tudo foi criado e sendo evoluído, né?
Tipo, documentos, vídeos, fotos. Antigamente não tinha vídeos e fotos, né? Não tinha, não existia isso, né? Então, quando foi criado, eram só dados. Então, eles foram atualizando as versões de software em função das necessidades que surgiram para a nossa geração. Então, o padrão, né, desktop ou área de trabalho, então, eu já vou mostrar a minha também, você pode alterar, essa aqui é a versão do XP, tá? Eu fiz essa montagem aqui baseada numa máquina virtual que eu tenho, mas eu não posso usar o Meet junto com ela, porque ela trava tudo. Então, aqui tem, os ícones da área de trabalho, né, as pastas que eu posso criar, né, os arquivos que podem ficar soltos também, tem uma barra aqui de funcionamento, né? Inclusive, ele funciona com o Messenger, o famoso MSN, que usou nas antigas. Tem o ícones aqui do Word, Excel, PowerPoint, o Access, né? Tem outra versão mais avançada do Excel aqui, ó. Aqui tem uma versão do Excel 2000, aqui 2004, enfim. Já tem aquele doc para DocX. E aqui tem o botão de iniciar, né? Que é um botão super usual, nós vamos usar bastante. Ou simplesmente uma tecla aqui do meu teclado, né? Tem uma tecla aqui específica com a logo do Windows, que eu já mostrei na aula anterior. Você pode clicar, ele tem funções específicas com o botão de Windows, que eu vou mostrar para vocês já já, tá? No final. Então, uma grande sacada é o Windows Explorer, né? Que é o Windows ou simplesmente o Drive C. Então, qual a sacada do Explorer? Você pode explorar seus dados, buscar informações dentro da sua plataforma, que isso não existia antes, né? Então, dentro do Explorer, eu posso fazer uma porrada de coisas. Eu posso hierarquizar minhas pastas, ver o conteúdo que está dentro separado de cada um deles. Eu posso ter uma barra de ferramentas aqui que eu posso digitar e ir para algum lugar ou simplesmente clicar, né? Então, vocês vão ver em Excel que é a mesma coisa. Ou eu posso digitar o valor de uma célula, ou eu posso clicar em cima da célula. É a mesma coisa aqui. Ou eu posso digitar aqui nesse C dos pontos, onde está, contra barra, quer dizer, C dos pontos contra barra. Digitar um local que está, por exemplo, área de trabalho, Enter, abrir a área de trabalho aqui, nessa parte aqui. Ou eu posso simplesmente chegar aqui e clicar em área de trabalho, que é desktop. Pô, ele vai abrir aqui para mim também, tá? E aí surge uma versão, sim, mas até então, das inúmeras facilidades do Windows, é um software, um pacote super caro, muito caro. Eu acho caríssimo aqui no Brasil. Eu não rodei muito o mundo, não, mas eu sei o valor que está lá fora, né? Eu pesquiso. E sei que em outros países é super mais barato. Então, por exemplo, tem um amigo meu que ele comprou na Argentina e usa a licença dele aqui no Brasil, né? Ele comprou lá por R$ 180 uma licença, né, do Windows 10, nem sei o 10X. Aqui estava R$ 1.900 na época, assim que surgiu, né? De 10% do valor, cara. Isso é um absurdo, né? É um absurdo muito, muito, muito caro. Então, aqui nós juntamos um grupo de professores e compramos um pacote uns 2 anos atrás, e essa licença para a gente, nessa versão, é infinita. Ele só compra uma vez, não precisa renovar. Agora, se eu quiser passar para a próxima versão, eu entrego a minha licença, eles vão cancelar a minha licença e gerar uma nova licença para uma outra versão do software. Isso é uma coisa super ruim, porque você fica preso, né? Você fica preso. Isso é uma vida casada, enfim, mas eu preciso dele. Na verdade, até o momento eu preciso, porque vamos falar do Linux agora, eu vou colocar algumas limitações. E quanto ao Windows, obviamente tem coisas super negativas, mas também tem coisas super positivas. Em especial como é agradável usar o Windows, né? Usar o Windows, tecnicamente, ele é super intuitivo, né? Fácil de você entender, com pouquíssima técnica, que você já vai conseguir entender como é, aqui está a pasta, aqui que eu crio uma pasta, aqui que eu colo, aqui que eu copio e colo, aqui que eu gero um arquivo, aqui onde eu salvo o arquivo, entendeu? É intuitivo, diferentemente de outras versões, como até do Linux mesmo, que já tem uma prática para usar no começo, eu apanhei bastante, né? E, obviamente, é uma questão de hábito, né? E ele é meio inverso, né? Tipo, o centro do Windows é todo na parte do lado direito. Então, uma versão do Linux é do lado esquerdo, outra é embaixo, né? Você finaliza minimiza e maximiza o computador por aqui. Já o botão de ligar do outro lado, enfim, eles não se copiam. Mas a grande sacada que eu falei do Windows, que revolucionou o mundo, é essa parte de hierarquização de dados, de organização de dados. Meus arquivos, vídeos, fotos, download, né? Arquivos de sistema, Drive C. Então, isso era muito bagunçado. Então, o Bill Gates teve a sacada
Vamos hierarquizar isso aí. Inclusive, usou os primeiros estudos com um precursor do Microsoft Excel, que nós vamos ver, que é um software sensacional, que vai mudar muito, pode ajudar muito a vida de vocês aí no campo, beleza? Bem, agora sim entramos no Linux. O Linux esse é o logotipo do Linux, né? Diferentemente lá do Windows, aqui é um pinguinzinho, que é famoso mundialmente. Então, ele é uma família de sistemas operacionais do kernel Linux, ou seja, o kernel é o coração. Né? E por que uma da família? Porque existem vários produtos da Linux que eu vou mostrar para vocês. O Linux ele foi criado em 1991 por Linus Torvalds e, infelizmente, ele faleceu, né, recentemente, faz uns 2 anos, e ganhou, acho que, 2 Nobel da computação, né, da ciência. E pelo bem da humanidade, ele criou um software super avançado, um código super avançado, e deu para o mundo. Ele não ganhou nada com isso. E disse, ó, você tem condições de criar uma versão tua? Toma o código. Você se inscreve, mostra que você é capaz de fazer isso, que você tem capacitação técnica para isso, e libera com alguns, obviamente, com algumas restrições para que você altere o código. E você vai criar uma versão nova do software. Inclusive, nós temos uma brasileira que eu vou mostrar já já. Esses sistemas operacionais são distribuídos gratuitamente pela internet, então existem facilmente. Você com um pendrive, você bota ele para rodar, não precisa nem instalar, ou com CD. Antigamente eu rodava com CD. Eu vou mostrar para vocês, vou trazer para vocês uma versão gratuita. Quem quiser pode testar, rodar ele como segundo plano. Você pode ter mais de um sistema operacional no seu computador, por exemplo. Meu computador tem 4 sistemas operacionais, 4. Eu tenho a BIOS, né, que é um sistema operacional da placa-mãe. Tem duas versões do Linux e uma versão do Windows. Essa que eu estou agora, 10. E eu tenho uma máquina virtual, que eu posso rodar tipo, automaticamente os dois sistemas ao mesmo tempo. Então, eu posso criar uma máquina virtual. Não faço parte da disciplina. Mas quem quiser, eu posso até mandar um tutorial para você aprender a fazer. Né? Quem for mais avançado e quiser, né, aprender a gerar uma máquina virtual, eu posso até mandar para vocês o link. Tá? Mas não faz parte da disciplina, da nossa ementa. Só estou comentando. Então, é um software livre, né? O código-fonte é aberto e o software livre, ou seja, o kernel, parte dele, quase 50% dele é aberto. Então, você pode fazer quase tudo com software. Beleza, então quais são essas empresas? Aqui no Brasil, nós fizemos um pinguinzinho brasileiro, tem até um penacho na cabeça, que é o Curumim, né? Mas aí existe uma porrada de produtos. O mais famoso da família, né, desses pacotes é o Ubuntu que eu trouxe para vocês lá. Né? Ubuntu ou Ubuntu, como queira. A galera chama como queira. É o mais moderno deles. Aquela versão que eu trouxe para vocês lá do print da tela é dele. E é super rápido. Enfim, vou trazer as vantagens. É um baixo custo, ou seja, custo zero, na verdade. Né? Como se trata de software livre, por isso a empresa distribui o sistema, não cobra pelo sistema em si, mas por serviços adicionais de suporte e treinamento. Caso você queira, eles dão mini cursos e são pagos. Mas hoje o YouTube é cheio deles, então você não precisa nem pagar mais. Isso foi no início. Inclusive são eles que ministram e colocam lá também, tá? É outra coisa. Agora, suporte, né? Se você quiser aprender o suporte, só eu quero fazer com que ele melhore o desempenho, quero fazer que ele se comunicar com outra marca, aí você tem que pagar por isso. Né? Ele tem que trazer um profissional para fazer um curso contigo, ver tua situação individualmente e te fazer com você o teu computador funcionar. Para a parte de segurança, é uma vantagem muito boa. Primeiramente que qualquer instalação, né, alteração, requer autorização do usuário root, o usuário raiz, que é aquele usuário inicial que instalou. Então, se você tivesse uma versão instalável, na verdade, eu também tenho uma versão no pendrive que é auto-run, lembra que eu falei da auto-run? Ou função executável, automaticamente quando você bota ele já começa a funcionar, tá? Então, você pode ter essa autorização, você tem um usuário master. Antigamente o Windows tinha isso na versão XP, poderia ser o usuário master. Hoje nós chamamos de administrador. Eu vou mostrar aqui, né, depois da aula alguns Ctrls e Windows, uns atalhos, e você vai logar e vai dizer quem é o administrador, né? Como só eu uso aqui, eu não tenho senha no meu computador, né? É um erro gravíssimo, mas meu computador não sai de casa. Quando eu voltar para o SECA, eu vou voltar a usar com senhas. Então eu sou o administrador, né? Então eu não preciso dessa senha master. Mas no Linux não, ele só roda se tiver um usuário master, tá? Isso dificulta a entrada com isso, dificilmente um vírus ou programa malicioso será instalado, a não ser que você autorize inserir sua senha e seu nome do usuário. Ou seja, para qualquer vírus, qualquer programa, que vírus é um programa,
Para ele entrar no seu computador, ele precisa da sua autorização. Então, você não vai autorizar um vírus a entrar no seu computador, obviamente, né? Tudo que foi instalado tem que precisar dessa autorização. E nós vamos dizer que isso é muito bom e muito ruim, já já. Então, a estabilidade é um software super estável e raramente ele trava, porque ele é leve, o kernel é super leve. Então, como ele é muito pequenininho, muito leve, menos estardalhaço, menos brilhante, menos pompa e circunstância que o Windows, ele se torna mais rápido, tá? Muito mais rápido, porque ele é muito levinho, ele é mais prático para o lado profissional, empresarial, né? Então, sem muito free e mais funcionamento do que, vou dar um exemplo, é você comprar um Gol geração 4 para andar aqui nas ruas de Maceió, e o Windows seria mais ou menos um carro de Fórmula 1, ou então uma Ferrari, que não tem para que ter não sei quantos mil cavalos se você só pode andar a 60 por hora, entendeu? Não adianta você ter um carro super veloz. Você tem que ter um carro que atenda às suas necessidades. E o Linux é uma boa opção, caso você queira. Tem suporte online, né? Você pode fazer, tem suportes free ou pagos, né? Para tirar dúvidas e melhorar algumas coisas. Instalação centralizada de aplicativos, né? Então, qualquer distribuição do Linux atual, você tem um local onde é possível procurar e adicionar e resolver softwares. Ou seja, você lá já tem a lista de softwares que existe no mundo. Não precisa você ir lá e buscar o Linux, o programa tal. Não, está tudo lá naquele mesmo ambiente, entendeu? É como se fosse uma Play Store, só que para o computador, e especificamente para o Linux. Bem, e a principal desvantagem é a escassez de aplicativos. Porque na grande maioria é tudo para Windows, né? Então, à medida que os usuários começam a aumentar, essa desvantagem vai diminuir, obviamente, porque você vai ter mais usuários e mais pessoas necessitando e mais acesso às informações. No entanto, eu ainda vejo muita dificuldade, tá? Porque eu uso o Linux, às vezes é super rápido, né? Tem, de fato, essas agilidades. Não pega vírus, mas que você fica aberto, não vai pegar um vírus, até porque são poucas pessoas que criam vírus para o Linux, mas a dificuldade de acesso inicial, né? Você precisa ter os tutoriais, até você se habituar, até porque você está tão viciado ao Windows, você demora um pouco para se acostumar. E por se tratar de um programa muito escasso, que poucas pessoas usam, a necessidade, nem todos os aplicativos que você precisa, você vai encontrar na plataforma de programas do Linux. Então, você vai ter que emular. O que é emular? Você vai ter que fazer com que um software de um outro sistema operacional rode dentro do Linux. Por exemplo, eu preciso de um software de edição de imagem. O que tem lá não é suficiente. Então, eu vou lá e busco um Photoshop. Tá? Um exemplo. Então, eu vou ter que emular o Photoshop do Windows dentro do Linux. Isso é ruim. Ele vai perder em desempenho e tal, apesar de ser um software super lento, é leve, e isso faz com que ele fique rápido. Mas, às vezes, você tem umas limitações em função disso, tá? Beleza, pessoal. Então, agora pega a caneta e papel aí, né? Porque vai vir algumas dicas de ouro, bizus e dicas de ouro. Beleza? Vamos lá. Final do módulo 2, eu vou fechar aqui para facilitar a visualização, tá? E vou começar a usar o que tem no meu computador. Então, se você apertar a tecla Windows aqui, ó, a tecla Windows, a tecla que está aqui, tá? Essa teclinha aqui, ao lado do Alt e do Ctrl, tá? Que é uma janelinha. Quando você aperta aqui, você desabilitei, aperta novo, você habilita. Vai aparecer o meu menu. Então, que já tem uma hierarquia, né? Então, aqui eu hierarquizei por ordem alfabética. Então, tem o acesso do Windows lá, então tem todos os programas que tem aqui instalados. Tem pacotes, sempre você vê uma pasta assim, ó, é porque tem outros programas dentro dele, tá? Então, tem vários pacotes e tal. Ele é muito amigável para aceitar sistemas operacionais ou melhor, softwares de outros sistemas operacionais, por exemplo. Se eu quiser pegar um programa do Linux, ele roda bem aqui, a depender da bitagem, se for 32 ou 64 bits, ou 86 ou 128 agora, né? Mas o contrário não acontece. Você não consegue instalar um programa do Windows sem emular lá dentro do Linux, tá? E, obviamente, eu tenho alguns programas nativos, como, por exemplo, o Microsoft Explorer, que agora virou Edge, né, que é para
como é que chama? Acessar a internet, é um navegador, né? É um buscador. Tem o Microsoft Store, que são aplicativos nativos e do domínio financeiro da Microsoft, eu praticamente não uso, né? Blockchain, enfim, isso aqui eu posso organizar. Tá? Eu posso organizar isso aqui como eu quiser. Eu posso editar e organizar isso aqui, beleza? Tá. No computador, especificamente, vou estar sempre utilizando os Windows, a tecla Windows. Se eu apertar o Windows L, eu vou logar, tá? Eu vou entrar em modo de log. Então, vai aparecer o usuário aqui, né? O dia e tal. Isso é 1 hora da manhã, tá, galera? É porque eu sou um cara do turno. Já falei para algumas pessoas aí. Na verdade, na madrugada. E aí, deveria aparecer aqui alguma coisa. Aí foi. Eu acho que o gênio do seu professor aqui logou e aí ele travou a minha câmera. Vocês não viram, né? Mas, enfim, eu entrei em modo login, que é o Windows L, né, do modo login. Então, eu teria que digitar minha senha, usuário e senha. Como eu tenho usuário e senha, ele só apareceu minha foto e depois saiu. Então, se você tem na sua casa o Windows L, você vai para aquela aba lá. Se eu apertar, e existem vários, tá? Windows M, eu vou para a página inicial. Windows isso aqui é meu desktop, obviamente. Windows eu abro meu Windows Explorer, que é o meu computador, né? Então aqui eu gosto de tudo muito clean, muito limpo, com poucas sujicidades, né? Só está aqui em tradução informática porque eu estou usando no momento. E aqui está meus destaques, enfim. Isso aqui é uma bobagem que qualquer um pode fazer, né? Enfim, é uma coisa pessoal. Mas isso aqui é o desktop, a área de trabalho, que eu tenho o botão de iniciar aqui, né? E tenho os meus ícones, alguns arquivos, né? A lixeira, que é super importante, que vai ser uma dica que eu vou dar também para vocês. Tá, então o domínio do Windows, existem alguns atalhos que eu vou trazer para vocês, os atalhos que você pode usar, tá? Massa. E aí também temos dentro do Windows, vamos lá voltar lá para o meu computador, essa hierarquização aqui, ó, que é a grande sacada, né, do Bill Gates. Eu vou trazer um vídeo para vocês chamado Piratas do Vale do Silício. Vou colocar o link aí de alguma forma. Ou eu vou trazer o vídeo mesmo e jogar, ou vou trazer o link do YouTube e coloco aí, tá? Quem tiver tempo e interesse, assista. É um filme super legal, assim, sabe? Super, é um pouco da história real do que aconteceu na evolução da história da computação moderna, né? Não pense que é uma coisa antiquada, não. Um vídeo super moderno. Mas mostra a briga, né, entre Bill Gates e Steve Jobs, né, e tal. Doideira do caramba. E como eles eram geniais, que um foi roubando informação do outro e melhorando o que tinha e tal. Então, isso aqui é hierarquizar. Ó, eu tenho, isso aqui é o resumo. Então, se eu quiser saber, putz, então, na verdade, isso aqui é o resumo. Né? São só esses quatro. Porque eu tenho aqui um Dropbox, que é uma nuvem. Eu posso salvar. Está cheio de arquivos meus aqui dentro. Então, isso aqui são subpastas. Então, veja que tem uma hierarquia da setinha aqui, ó, tá? Inclusive, se tiver alguma pasta minha que o nome agora vai, é porque o vai ou vai, entendeu? Só para explicar. Então, aqui vamos ver dentro do meu computador, tem essas informações. Então, essa é a master. A área de trabalho é uma subpasta dentro do meu computador. Se eu clicar aqui, ó, já vai ter uma outra gama, então já é um terceiro nível. Se você, imagina como se fosse 2, 2.1, 2.1.1. Tá? Então, é um subtítulo do subtítulo. Né? Deu para entender aí, né? E aqui dentro eu vou encontrar meus arquivos. Ó. Então, eu posso fazer aqui, é isso que eu quero, então eu clico aqui, ó, e ele vai aparecer o resumo aqui. Tá? Inclusive, tem muita coisa de vocês aqui, algumas aulas, tal, ó. E que os dados, né? Aqui dentro das pastas eu arrumo como eu quero, mas não pense que tem pouca coisa, não. É super, super, super lotado. Tá? Meu material, meu computador é super exigido aqui por mim, tá? Mas isso é uma organização de dados, então você pode usar tanto aqui a área de trabalho quanto o Windows né? Desculpa, Windows M, eu vou para a área de trabalho, quanto aqui. Então, se você não sabe criar, professor, eu não sei criar uma pasta. Então, na área de trabalho aqui, ó, tá vendo? Se você clicar com o botão direito, meu botão direito, por sinal, não é bom. Estou teclando aqui, ele não está funcionando. Agora foi, graças a Deus. Eu posso ter algumas funções. Eu estou usando o ícone pequeno, que é esse ícone que eu posso formatar. O ícone pequeno. Eu posso classificar os arquivos por nome, ou por tipo de item, né? Ou por data eu posso, enfim, fazer com que ele fique por tipo, por nome. Posso atualizar. Isso é muito bom para zerar a configuração e as memórias, elas meio que dão uma diminuída de pressão e melhora a computação, o desempenho do processador.
Posso entrar aqui, eu tenho uma placa dedicada, né, da Intel, e aí eu posso melhorar minhas opções gráficas, enfim, e tal. E tem aqui, ó, novo. Quando eu clico em novo, olha a quantidade de coisa que aparece. Vários tipos de arquivos. Eu posso já abrir neles. Ou simplesmente criar uma pasta. Criar aqui uma pasta. Vou botar aqui, teste. Teste. Tá? Vai aparecer o nome teste. Ficou, deixar aqui para o canto. Vou dar um clique duplo nela. Aqui eu posso pegar e colocar meus arquivos. De várias formas. Posso recortar e colar aqui dentro. Ou fazer um teste aqui, ó. Vou pegar, diz que está aqui, ó, clico nele e arrasto aqui para dentro. Ou solto ele ali, ele foi. Professor, eu não consigo fazer assim, não tem problema. Seleciona ele, Ctrl X, clica lá dentro, abrir, Ctrl V. Ctrl X é recortar, Ctrl V é copiar, assim como Ctrl C é copiar, Ctrl V é colar, tá? Então, desculpa, para não confundir vocês. Ctrl X é recortar e Ctrl V é colar. Assim como o Ctrl C é copiar. Eu copio e colo. Mas, por exemplo, dá um exemplo aqui. Essa versão aqui eu quero que deixe aqui, mas que entre aqui também. Dá um Ctrl C, eu seguro, depois aperto outra tecla, Ctrl C, clico aqui dentro, espero ele abrir, tá? Ctrl V. Ele vai aparecer aqui também, só que vai ficar aqui e lá fora, tá? Beleza. Então, existem várias formas de você fazer isso. É uma coisa que vocês só vão conseguir treinando, né? E reinando, na verdade. Tem que reinar. E vamos dar algumas dicas especiais. Por exemplo, se você apertar um Ctrl ou Windows R, perdão, Windows R que eu já mostrei para vocês, você vai em executar. Aqui é um calque, é a calculadora. Se eu apertar aqui, já estava lá o nome escrito, calque. Ele vai abrir a calculadora. Né? Ele vai demorar um pouquinho, porque eu estou rodando dois programas super pesados. Ele vai demorar um pouquinho para já abrir a calculadora. E ela é funcional para o que nós vimos hoje mais cedo, quer dizer, hoje não. Na última aula sobre teclado, né? A última aula sobre teclado, eu mostrei para vocês, inclusive já comecei com caracteres numéricos. Então, se eu apertar aqui 78, né, vezes 914, Enter, ele vai calcular para mim, tá? Para sair, lembra que eu falei lá do fechar tal, ou o ESC aqui zerou, né, que é a mesma coisa do você zerar as configurações, vou aqui e fechou, tá? Beleza, então, quando eu aperto o Windows R e entro em executar, existem vários. Cada programa que tem no seu computador, existe um código. Então, se você quiser abrir um Word, vamos fazer na próxima aula. Então, Microsoft, ou melhor, desculpa, que é o WinWord, que eu já decorei, né? O WinWord. Então, você dá um Enter aqui, eu vou só para mostrar para vocês. Um Enter, ele vai abrir já o Word, tá vendo? Microsoft Word. Eu não vou deixar ele abrir, vou cancelar aqui para não perder tempo, tá? Fechei. Windows R de novo, posso entrar no Excel, posso entrar em qualquer programa, se você saber o código. Mas não pense que é só colocar o nome. O Excel é um dos poucos que você usar o nome Excel, ele abre. Excel, Enter, e vai direto. Assim como o Chrome. O Chrome também é o da internet. Tem alguns que têm o mesmo nome. Tá? Então, eu vou de novo aqui, o Windows R, e eu vou entrar no CMD, ou o famoso prompt de comando, ou simplesmente o MS-DOS. Então, aqui tá lá, né, funcionando, tá dentro da minha pasta, né, da minha pasta de usuários, existem vários usuários, porque isso aqui é uma plataforma multi-usuários, como eu falei para vocês, e eu sou o usuário Hugo, meu computador tem o meu nome. Então, você coloca aqui um exemplo, ipconfig, eu já mostrei isso para vocês. Enter, ele vai me dar as minhas configurações de IP, veja que são em linhas, tá? E aí me dá o meu registro de IP, né, e tal, enfim. Quando a gente estiver falando de internet, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, tá aqui, né? Tudo que eu digito, eu preciso saber os comandos. Tá? Então, é por isso que nem todo mundo gosta do MS-DOS. Mas está aqui, ó. Dentro da pasta C, né, que é dentro do HD, dentro da pasta Windows, o System32, ou seja, o coração dele é dentro do CMD. Então, se você ver esse ponto .exe, é porque ele é um programa executável. Tá? Ele, quando clica nele, ele funciona. Ou então, como eu aciono ele aqui no código, e ele vai funcionar. Tá? Beleza. É porque eu fechei deixa aqui não. Eu fechei o Excel antes de ele abrir, ele estava reclamando. Tá? E aí você pode, tanto, veja, o Windows R, vou dar um Ctrl Shift ESC. Ctrl Shift ESC ao mesmo tempo. Vou de novo aqui. Ele vai abrir, mas eu vou fechar de novo para mostrar aqui fazendo no teclado. Tá? Ó,
Ctrl, deixa eu ver se consigo fazer isso aqui. Ctrl Shift ESC ao mesmo tempo. Eu vou entrar lá no meu gerenciador de tarefas. E aqui eu lembro que eu falei para vocês que o computador ele tem como avaliar o desempenho, né? O processador, desculpa, o sistema operacional tem como avaliar o sistema do desempenho do computador. Bem, aqui está o desempenho do meu computador no momento. Ó. Ele está usando 44% do meu CPU, do meu processador, 44% da minha memória. Veja que um está auxiliando, na verdade, a memória está auxiliando a CPU, por isso que ele está super lotado aqui. Está usando em torno de 27%. O meu tamanho de disco, meu HD, está usando de 4%. Eu posso ver o desempenho do meu computador em função disso aqui, tá? E se está usando muita energia, se é baixa, se você conhece, se a fonte é segura ou não. Por exemplo, se eu posso pegar alguma coisa aqui, vou pegar esse Excel aqui, tá? Ele tá rodando, apesar de ter desligado naquela hora, mas ele está rodando, ele está disponível aqui. E vou finalizar a tarefa, ó. Finalizar a tarefa. Ele não está funcionando mais. Então, aqueles momentos que você tem um evento, um evento, ou seja, um acontecimento no seu computador, você abre um programa, ele não funciona, ele trava, só você apertar, vem aqui, Ctrl Shift ESC, vem no gerenciador de tarefas, e aí você vai lá e finaliza ele, tá? E aqui tem o seu desempenho, obviamente, de como é que está a sua CPU, sua memória, seu disco, aqui está tudo tranquilo, né? Então, no momento está tudo ok. A taxa de transferência da minha Wi-Fi no momento. Quais são os históricos de aplicativos que já foram instalados? Eu deixei para que você não veja, né? Eu já falei isso antes, porque dá para ver, mas são os nativos. Não dá para ver o que eu programei. Eu programei alguns aqui, veja que está tudo zero. Ó. Mas o que eu estou em uso no momento você não vê. Você não tem condições de ver. Assim, os que eu não desabilitei, os outros eu desabilitei para que você não vê. Senão, assim, é só bobagem. Para você ver quanto tempo eu passo em cada um deles, por exemplo. Quanto eu passo na internet, no olho, enfim, você tem condições de ver por aqui. O botão de inicializar, ou seja, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Já percebeu que às vezes você liga o computador e ele demora pra caramba para iniciar? E aí, às vezes já tem umas paradas que atualiza sozinha, tipo, se você usar o. Normalmente fica aqui embaixo, né? Se você usar alguma nuvem, como essa aqui, como o Dropbox, por exemplo, né? Ou então a atualização do Google, né? Ele tem um Google que atualiza automaticamente, assim que liga, e vários programas. Programa de placa de vídeo é expert em fazer isso, e deixa o seu computador super lento. O que é que eu fiz? Eu desabilito tudo. Ó. Todos esses programinhas aqui, eles poderiam, assim que o computador inicializar, ele aparecer junto com ele. O que é que eu faço? Desabilito todo mundo. Todo mundo. Qual o impacto que ele tem a iniciar? Nenhum, porque eu desabilitei tudinho de um por um, tá? E depois, assim, por exemplo, eu vou habilitar isso aqui, ó, vou habilitar, né, deixa eu ver, o Dropbox, que é o que o Google Drive não tem essas paradas, porque fica super pesado, tá? Vou habilitar um deles aqui, o Dropbox. Eu teria, massa, né? Quando eu fechar aqui, vai pedir para reiniciar o computador. Eu não quero fazer isso, então eu vou desabilitar de novo. Clica aqui, desabilitei, ó, já desabilitou, beleza? Quantos usuários usam o meu computador no momento? No momento só estou eu, mas outra pessoa poderia estar usando uma outra rede. Enfim, quais são os detalhes específicos, né, de memória, de status, o que é que eu gastei de tempo em cada um deles. Aquele que se acha sabidinho, que entra em modo espião, né, Ctrl Shift N, lá, acho que ninguém vai ver, aqui fica seu rastro, tá? E não adianta apagar, porque vai estar lá no registro, no regedit, né, no ambiente que não quer nem que vocês entrem, né, mas está lá salvo, tá? E serviços que você pode desabilitar, né? Você pode dizer assim, se você vê alguma parada, esses serviços normalmente são empresas que não são da Microsoft, né? Não é do grupo Microsoft, tá? E você pode desabilitar todos, como é o caso aqui, você pode, tem uns que, em função do programa que você roda, ele roda por trás de MS-DOS, você não tem como desabilitar. Mas tem uns que você pode desabilitar, ou seja, tenta sempre deixar o computador o mais leve possível, tá? Eu vou mostrar o Regedit aqui só para contextualizar. Se está aqui o Windows R, Regedit, né? Enter. Então você vai entrar, ó, tanto é que ele me pediu uma autorização de registro, né? Porque eu vou entrar dentro do coração do Windows, resumidamente. E aqui estão os meus registros de uso, né? Eu não gosto nem de mostrar essas alunos. Eu já vi aluno tentando cometer suicídio aqui, né? Então, tem todos os registros. Resumidamente, é aqui em usuários, em local machine, local da máquina, que Deus o livre quando aparece uma bronca com sei lá, Polícia Federal, enfim, a galera que acessa a Deep Web pelo Tor, né?
Enfim, eles vão achar você por aqui. Eles veem o código o editor de registro. Por mais que você limpe, que você use a ferramenta de desfragmentação, sempre fica. Então, na dúvida, galera, não usa. Tem tanta coisa legal para você ver na internet, você vai ver presepada, né? Pelo amor de Deus, tenha essa paciência, né? Então, mais dicas importantes para vocês. Aqui está a lixeira, né? Não sei nem o que é dentro dela, mas eu entrei nela, porque a minha ela tem tem os vídeos, né? Os vídeos aqui das aulas, tal, enfim. Aqui tem uma porrada tem mais de giga aqui, ó, de tamanho. O que é que você tem que fazer? Você tem que sempre esvaziar a lixeira. Sempre, 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 sempre. Esvaziou a lixeira, massa. Se você quiser deletar um arquivo, sem que venha para a lixeira, quando você quer deletar, é só selecionar e apertar delete, né? Vou dar um exemplo aqui. Vou excluir o ícone do Plágios. É um programinha que investiga plágio dos meus alunos. Inclusive, vocês serão futuramente investigados por ele também. Eu vou deletar. Quando eu deleto ele aqui, vou dar um Ctrl Z, só para você entender. Ó. Vou continuar. Ver se ele vai voltar sozinho. Voltou. Ó. Preste atenção. A minha lixeira está vazia, tá vendo? A minha lixeira está vazia aqui embaixo. Vou deixar até ela aqui do lado. Ó. A mesinha, né? Fica embaixo da mesinha. Eu posso clicar nele e arrastar ele aqui para dentro, ou simplesmente selecionar ele e dar um delete. Ele vem para cá, veja que agora a lixeira está suja. Tem coisinha, tem papel lá dentro, tá? Vou voltar de novo, Ctrl Z, beleza. Ele pediu para... Eu estou tirando ele do lixo e colocando dentro da prateleira. Agora, quando eu chego aqui e aperto um Shift, que é a setinha para cima, Del, veja, tem instância que você quer excluir permanentemente, você não tem como recuperar esse programa, esse que você vai deletar, sem um programa de recovery, de recuperação. Existe uma forma, tem, mas sem o programa de recovery você não faz isso. E é um pouco trabalhoso, mas tem como fazer, né? Tem deixa eu ver aqui, o Recuva, Get Databack, Recovery, existem vários. O Get Databack para mim é o melhor, o FAT32, que ele é específico para Windows. É sensacional, já salvou minha vida várias vezes, né? Desculpa, eu cansaço. Tá? E aí eu uso sempre ele, tenho sempre ele guardado aqui, o executável dele. Então, dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar de novo, né? Então, Shift Del, ele vai dizer, vou excluir ele permanentemente, Enter. Ele vai para o limbo e ele não chega a entrar na lixeira, tá? Então, dica, quando você quer uma coisa que delete logo, já vai lá Shift Del e ele vai para o espaço. Você nunca mais vai ver aquele negócio. Nem vai ocupar espaço no seu computador, tá? Mais dicas legais. Windows R, digita temp, e temporários. Essa ferramenta é super legal. Ele vai pedir autorização do seu usuário, aí, do seu gerenciador, enfim, administrador. Isso aqui fica uns lixos temporários, né, do seu computador. Você não consegue deletar todos, mas muitos você consegue. Veja a quantidade de arquivo que tem temporário. Isso são aqueles salvamentos que nós vamos ver aí, por exemplo, da Microsoft. Imagina que eu estou abrindo um documento e vocês vão ver comigo, logo, logo, que a primeira coisa que você faz ao abrir um documento é salvar o documento. Porque quando você salva, ele ativa o salvamento automático a cada 10, a cada 5. Você vai lá e configura. Eu vou mostrar você como é que faz isso. E aí eu uso muito. E cada arquivo que ele vai limpar, por exemplo, se eu estou no computador aqui e eu peço para salvar a cada meia hora, automaticamente, eu salvo a primeira. Quando eu salvei a segunda, aquela primeira já é descartada. Não preciso mais usar ela. Entendeu? Então ela joga aqui no temporário. Se eu quiser aquele ponto, eu procuro lá o que eu quero, dou um clique duplo e vai pedir para abrir a versão específica. Tá? E eu não quero fazer isso. O que é que eu vou fazer? Eu quero esvaziar isso aqui. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que selecionar todo mundo. Tem várias formas de fazer isso, tá? Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Ctrl A. Ctrl A, seleciona todo mundo, tá vendo? Ó? Tá todo mundo azulzinho aqui. Ou então eu posso selecionar e arrastar, né? De um por um também, selecionar de um por um com Shift, enfim. Eu vou mostrar outras formas, né? Então, se eu chegar aqui, ó, clicar fora e sair puxando, arrastando, ó, ele vai selecionar. Ou se eu clicar um Shift aqui, clicar de um por um aqui, ó, eu posso selecionar também, tá? Mas eu gosto sempre do Ctrl A, que automaticamente pega todo mundo. Depois de Ctrl A, já que eu quero limpar e mandar para o espaço, Shift Del. Pois é, ó, você vai mandar para permanentemente isso aqui, beleza? 250 itens, beleza, 225. Eu programo para cada um mês, ele faz uma limpeza automática para mim. Tem como programar e eu vou ensinar depois para vocês também quando na aula de Word, né, de Excel, PowerPoint, enfim.
ele está me pedindo autorização como eu sou administrador para deletar uma pasta que está em uso no momento. Eu vou dizer, mas eu quero que delete. E aí ele vai deletar aqui, ó, só nessa brincadeirinha, um único arquivo tem 150 megas. Então tem vários arquivos aqui que, ó, esse aqui está em funcionamento. Só ele. Então o que é que eu faço? Eu vou ignorar ele. Deixa ele rodando aí. Não tem problema. Só um, né? Peso é mínimo, pífio, né? Deixa ele funcionando, tá? Beleza. Esse é um arquivo de temporários dentro da pasta Windows. Lembra que teve um lance lá que eu mostrei para vocês? Que eu mostrava o caminho, né? A barra de um caminho. Então tá aqui, ó. Este computador Drive C dentro de Windows temporários. Está lá. Se eu quisesse acessar essa pasta sem ser pelo atalho que eu inseri aqui, do Windows R Temp, eu poderia muito bem ir lá, né? Vou mostrar aqui, ó. Drive C, vou procurar a parte de Windows, lá dentro, isso aqui é hierarquia, galera, que eu estava falando para vocês. Isso aqui, essa grande sacada. Temp, cadê o temp? Tá aqui, temp. Então tá vazio porque eu acabei de deletar. Né? Eu posso também fazer de novo Windows R e vir aqui antes e depois do tempo usar esse percentagem aqui. Isso é legal, porque ele apaga registros básicos, tá? De acesso à internet. Então eu posso chegar lá, ó, ver vários registros de sistema que tem ligação com a internet. Tá? Aqui ele salva automaticamente. Então eu vou lá, ó, seleciono todo mundo, Ctrl A, Shift Del, vou esvaziar isso aqui, Enter. E deixa ele limpar lá. Deixa ele limpar à vontade, sem aperreio. Eu posso fazer o seguinte, ele encontrou uma coisa que precisa da minha autorização. Então eu vou selecionar aqui para fazer isso com todos os que precisarem dessa autorização e vou continuar. Ele vai ver o que é que está limpando aí, vai ler que coisa que precisa limpar e tal. Não é rápido, não demora, para dizer. E é super legal também, às vezes, quando está fazendo essas manutenções, tá? Ó, o que ele não conseguir abrir é porque ou não tá acessando no momento, porque está aberto no Google Chrome, ou simplesmente o caminho é muito longo. Isso aí ignora. Deixa ignorar, então beleza, só um pouquinho aí, não faz diferença não, entendeu? O grosso você já deletou. Deixa ele só apagar aqui, nós passamos para a parte final aqui dessa aula de dicas, tá? Primeira dica, mais uma dica que eu vou dar aqui para vocês, que é nessa barra, eu não usava logo no início, não usava, eu ficava me testando para usar sempre os atalhos. Mas essa versão ficou tão legal que eu uso sempre. Imagina que eu quero acessar aqui alguma coisa que eu não sei onde é que está. Está dentro do computador, mas eu não sei onde é que está. Então eu vou botar aqui, painel. É o painel de controle, né? O painel de controle vai dizer aqui, ó, qual é onde ele está instalado, se eu quero instalar um programa, lá. Então eu vou entrar dentro do painel de controle. É lá onde eu vou, como eu falei para vocês, provar que o Windows, que o sistema operacional, ele é capaz de mexer em todos os hardwares e softwares de computador. Hardware e software, desculpa, fiquei sem querer. Ó, hardware e software. Então, eu vou clicar aqui, ó a quantidade de coisas que eu posso fazer. Impressora, reprodução de automática de alguma coisa, eu posso mexer no som, na opção de energia, deixar ele melhor, deixar ele mais econômico, né? Utilizando menos luz, eu diminuo um pouco o desempenho, a parte de áudio, a parte de programas, de segurança de sistema, a porrada de coisas que eu posso trabalhar, tá? Vou voltar de novo lá para o painel de controle e vou aqui onde eu quero ver meus programas. Então, se você clicar em deletar um programa aqui, aí também eu quero que vocês façam isso, que vocês deletem o que vocês não usam. Você vai lá e deleta o que você não está usando, tá? Só evite de deletar esse de pacote. Esse de pacotes, não, tipo Microsoft Plus aqui, que é das ações do Office que eu uso, né? Mas todos os outros são codecs para rodar nele, então não deleta. Só deleta aquilo que você não usa, tá? Isso aqui é de música, isso aqui é de estatística, o WinRAR eu quero que vocês instalem de vocês, enfim. Muita coisa que vocês podem usar aqui dentro do meu painel de controle. É só ter paciência e olhar, né? E lá também tem a parte de segurança. Se o seu computador está sem o Windows Defender ou o Firewall desativado, ativa, porque já é uma segurança para o seu computador. Tá? E também ativa a segurança de manutenção, que às vezes eles também tiram vírus, eles conseguem visualizar vírus e deletá-los, beleza? Aqui ele continua apagando, né? Segue aqui a saga apagar os registros de sistema. Por que não vai rolar muita coisa? Porque eu estou usando aqui a plataforma da internet ainda, né? E lá como é uma pasta de lixo da internet, né? Dos caminhos que usa a internet, obviamente tem muita coisa lá que está
tem muito lixo, de fato, beleza? Bora lá. Você pode também aqui o Windows R, uma que eu gosto muito de fazer também é o MS Config, tá? MS Config, o que significa isso? Microsoft Configuration, então configurações da Microsoft. Uso pra caramba, uso muito e sempre estou atualizando meu computador. Então, o geral, se você quiser fazer uma inicialização normal, fazendo o diagnóstico antes, né? Que é muito comum você entrar em modo de segurança, seja isso aqui, ou inicialização seletiva. Por que tem aqui inicialização seletiva? Porque na hora de inicializar, né? Aqui, lembra que tem nenhum GUI na inicialização, ou seja, não quero nenhum dispositivo que utilize a minha placa de vídeo ou como é que chama? Meu monitor para me atrapalhar. Então, botei só o sistema padrão, que ele tem um limite máximo de 30 segundos para inicializar. Eu posso até diminuir, mas pode ser que nem todos os codecs estejam prontos. Normalmente, 30 segundos é o suficiente, tá? Você pode entrar também em inicialização segura, que não tem a chance de conectar à internet, né? Ele me limita bastante para que você entre no modo de recuperar seu sistema, tá? Serviços, quais são os serviços que você usa? Então, o que é que eu faço normalmente? Eu oculto os serviços da Microsoft. Tudo aquilo que aparecer aqui são outros programas que eu instalei, tá? E eu posso desinstalá-los ou posso desativá-los, tá? Aqui está tudo desativado. Desativei tudo. Parado, parado, parado. Não, aqui tem executão, que é a placa da Dell, que é a minha placa do próprio computador, né? Que é a minha placa-mãe. Ela usa esses sistemas, por isso que eu permito. Então, quando é um software confiável, Dell, Dropbox, um fabricante confiável, Google, eu deixo ele aqui. Eu paro ele, mas eu deixo, eu não desinstalo, entendeu? E aqui tem inicialização do programa, tem que esperar um pouquinho. Aí eu teria que abrir o gerenciador de tarefa, aquele outro que nós instalamos, né? Se eu quiser melhorar algum desempenho aqui do programa, já falamos sobre isso. E tem as ferramentas. Então, se eu desabilitar qualquer coisa aqui, né? Em especial os que usam daquela inicialização segura, rápida, quando eu clicar em OK aqui, ele vai pedir para reiniciar, tá? Então, dá um OK aqui e tal, mas não fez nada porque não alterei nada. Mas você pode fazer, quando você faz isso, ele faz isso, tá? Eu vou interromper essa gravação, esse delete aqui do tempo, porque eu estou usando a internet, ele está bugando aqui, porque eu estou usando. Como é que você quer deletar alguma coisa que você está usando agora, pô, entendeu? Então é burrice minha. Só mostrei para contextualizar. Espero que dê para apagar, para deletar. Eu vou mostrar aqui, porque eu não sei se todo mundo sabe, né? E como algumas pessoas vieram falar comigo que de fato estão com vergonha, porque o nível não estão acompanhando e tal. Galera, pode ficar à vontade, não tenho vergonha de falar comigo, viu? Estou corrido, esses dias estão bem corridos, mas a partir de amanhã, graças a Deus. Eita, não sei que dia você vai ver esse vídeo, né? Hoje é um domingo. A partir de segunda, né? Pode ser que eu esteja mais livre para vocês, né? Só entrar em contato. Tem aqui, ó, esse botãozinho aqui significa minimizar. O que é minimizar? Eu faço com que essa tela suma e fique aqui no meu atalho, na minha barra de atalhos, tá? Tá aqui a minha miniatura, né, do vídeo. Clico aqui, eu tenho restaurar o tamanho original, ou fazer com que ele fique no tamanho ajustável. Eu posso mexer aqui no tamanho da tela que eu quero, ó. Posso aumentar, posso diminuir, né? Esse aqui é mais flexível. E tem o botão fechar, que eu não vou fechar, porque se eu fechar, vocês vão ficar sem aula aqui no momento. Mas você pode utilizá-lo também, né? Um outro momento na internet, quando eu estudar aula na internet, eu explico melhor os navegadores. Aí eu explico esses atalhos, né? Como é que eu salvo essa parada aqui, tem uma porrada de coisa que a gente pode trabalhar, beleza? Então, pessoal, eu quero que vocês treinem, né? Que fiquem à vontade para treinar, para tirar dúvidas, para acessar o material. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre sistemas operacionais. No mais, contem comigo. Um forte abraço e até o módulo 3. Esse foi o módulo 2, nós finalizamos agora. Iniciamos o módulo 3, que é o módulo de editores de texto. Eu vou trazer o Word e o Write, né? Que é o da BR Office. Tá? Que o BR Office é uma versão para Linux que é gratuita, tá? Então eu vou trazer versões pagas e versões gratuitas, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.